Professor Vinícius Alonso, da TV Fronteira, um resultado ruim, mas eu acho que o desempenho chamou muita atenção hoje. O Grêmio jogou muito bem hoje, né? Teve um bom volume de jogo. Queria que você falasse um pouco sobre o desempenho do time. Tenho uma pergunta, uma dúvida assim, de bastidor. Como né, o vestiário no intervalo de um jogo como esse, onde o time ele tem um volume gigante no intervalo, né? Teve um volume gigante no primeiro tempo e uma bola sofre um gol. Tipo, você deu uma bola para o adversário e sofre o gol. Como é essa conversa com a rapaziada, assim, para voltar para o segundo tempo, igual o Grêmio voltou, né? Em cima, pressionando, acreditando na vitória. E depois, se me permitir também, eu queria que aí o professor falasse também sobre a frustração do empate e como fica agora, né? O Grêmio vai seguir lutando, quarto jogo sem vencer. Você foi muito feliz nas suas colocações e eu vou dar uma síntese, eu vou simplesmente me posicionar em cima daquilo que você falou. Existe uma necessidade iminente de uma recuperação e é um processo que você precisa construir. A gente fez algumas mudanças porque a gente ainda conhece a melhor maneira de cada um funcionar. E eu acho que a partida foi boa mesmo. O resultado e da forma com que ele ocorreu deixa uma conotação amarga, porque às vezes você faz todo o juízo em cima daquilo que aconteceu no final da partida, que a gente poderia ter cuidado melhor, mas foi uma junção de erros que começou com a arbitragem, né? Uma falta de Maria, um lateral para a gente, e eles vão jogando. E eles criaram uma situação específica para achar uma bola, mediante todo aquele processo construído, todo árduo que foi, mas muito bem consistente, muito bem resolvido. Individualmente nós tivemos alguns jogadores muito bem, fez por merecer, foi uma recuperação muito organizada, não houve desespero, houve um volume, houve lucidez, eu acho que isso é de se louvar, mas machuca o resultado, né? Machuca e não tem um caminho diferente a seguir que não seja de equilíbrio, de pés no chão, de cabeça no lugar e de superação, porque é um campeonato difícil, mas possível, e que a gente enfrenta nesse momento um processo de aprendizado, de maturação, de superação, e precisamos conviver e vivenciar isso, mas machuca e dói, porque o sentimento é de que a gente foi punido por ter feito de melhor, mas está dentro do contexto do futebol e a gente precisa saber lidar com isso. As pessoas mais vividas, mais experientes, e não que eu tenha o hábito disso, isso é inédito na minha carreira, tá? Esse é um processo muito difícil, me incomoda demais, mas eu, como liderança da parte do futebol, a gente precisa saber administrar muito bem isso, porque talvez seja muito mais difícil os mais jovens, aqueles que têm um laço menor de carreira. Então fica aqui um sentimento de frustração, mas um entendimento de que as coisas tendem a acontecer, tendem a se equilibrar. E eu sinto dentro do clube, de verdade, um sentimento dentro disso que eu estou acabando de relatar, mas sabedor que sou, que o futebol é muito movido a resultados e a gente precisa saber conviver com isso, no caso específico da comissão, e a direção mostra muita maturidade em relação a esse processo. Mas como eles coordenam e comandam o futebol, obviamente farão uma analogia do processo. Só me permite, Vini, sobre aquela questão do intervalo da partida, né? Qual que é o papo ali, né? É motivar, puxar a orelha pelo gol tomado? Não, é um contexto. Na verdade, o que você faz é enaltecer o que foi feito e persuadir a que seja mantido isso. Porque é uma coisa que tendenciava a ocorrer o que ocorreu. Só que você vai no limite, você vai e se joga tudo e você faz com que o adversário te propicie as ocasiões. Não foi uma coisa que foi dada, foi forçado. Teve lucidez, teve equilíbrio para isso. E teve capacidade para isso, teve qualidade para isso. Houve alternâncias de processo, né? Para que a gente chegasse a esse momento. Então é dessa forma com que a gente faz no intervalo.
Não havia necessidade de trocas, a não ser ajustes em cima daquilo que a gente entendia que o adversário ia nos oferecer e construir para isso. E se não fosse possível antes das trocas o resultado, a virada do jogo, era que aquele que entrasse entendesse o que estava se passando e desse sequência àquilo que o companheiro bravamente entregou. Então, esse é o contexto, esse é o momento e a postura daqueles que estão vivenciando, e é só jogar para cima e valorizar e mostrar o caminho, porque é assim que a gente vai dar a confiança necessária para que a gente saia desse momento muito incômodo. Professor, algo que nós conversamos lá, primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória, pelo empate, algo que nós conversamos lá em Piracicaba, que foi sobre criar alternativas e a bola chegar melhor ali dentro da área. Isso aconteceu hoje. Teve mais velocidade, teve bola chutada de fora da área, teve cruzamento para dentro da área. O que foi trabalhado para essa mudança? E também eu queria falar sobre o sentimento do resultado final para o próximo jogo. O Grêmio sai da sequência ruim de derrotas, só que estava até o final ali levando uma vitória muito boa, que ficou um gosto amargo. Até os jogadores demonstraram isso aqui. Qual que é o sentimento que fica para esse próximo jogo? Queria que você falasse sobre esses dois pontos. Primeiramente é que houve um comportamento mais sanguíneo, mais competitivo. E aí a característica de quem o fez, né? Isso é a característica de quem entrou para o campo, que tendo a necessidade e a exigência de fazer com que o adversário sentisse muita dificuldade. Eu acho que foi muito bem administrado por eles, eles entregaram de verdade muita coisa, e fica um sentimento de que as coisas caminham, né? Então eu acho que essa é a razão principal pela qual as coisas ocorreram. Foi um time que entregou tudo o que o jogo pediu. Obviamente que o futebol existe ocasiões, momentos que o adversário se aproveita, isso ocorreu também. E por consequência disso, de ter construído essa virada e uma expectativa muito bacana, porque poderia ter sido nesse momento muito festivo, esse detalhe específico, aí é que está a conduta e a postura de quem está envolvido nesse processo, porque se chegar aqui e dizer, pô, mas aqui não pode, errou, aí sim eu criaria um problema para frente, criaria um dificultador, porque assim, só está bom quando ganha, eu só sou bom quando eu apresento as coisas positivamente. Não, cada um deu a sua parcela, cada um deu a sua contribuição para que a gente conseguisse manter uma boa partida, fazer um jogo realmente muito acima da média. É um perfil naquilo que eu entendo que a competição cobra e pede, isso tem que ser hábito, isso não pode ser uma coisa aleatória, ela tem que ser recorrente, e eu tenho esse entendimento, esse sentimento, e obviamente em cima daquilo que a gente tem o que virá pela frente. O que ficou aqui é um exemplo de que as coisas podem caminhar bem desde que a gente entenda e continue entendendo e entregando aquilo que o jogo pediu. E mesmo com tudo isso, ainda por questões de detalhe, de circunstâncias, não foi o suficiente. Então, eu não vejo nenhuma expectativa contrária àquilo que foi construído nesse momento. É um caminho árduo, difícil. Não é um momento como esse para qualquer um. Pessoas comuns num momento como esse não têm superação, não conseguem militar. O que eu tenho como linha de conduta é que, se nunca vivi isso, tive circunstâncias das quais eu tive que me portar para que algo diferente inibisse esse momento, mas se eu estou vivenciando isso, se eu entendo tudo aquilo que eu estou dizendo a vocês de uma forma bastante consciente, mesmo estando incomodado e frustrado por aquilo que aconteceu, me compete nessa hora, como vocês até me estimularam a dizer, e eu agradeço por isso, é que se existe um sentimento de que poderia ter sido o resultado melhor, a apresentação dá um alento, a apresentação dá uma analogia mais equilibrada por parte de todos, e aí não dá para a gente querer que todo mundo pense da mesma forma, porque existe uma expectativa, existe números, existe resultado, existe projeção, cada um no seu tamanho, no seu cenário, mas que, de uma certa forma, me deixa satisfeito. Eu saio dessa entrevista muito mais otimista, porque dentro daquilo que eu estou vivendo imprudente, tem muita gente conspirando para que as coisas caminhem bem. Isso me dá responsabilidade, me dá
um sentimento de que acreditam naquilo que a gente é capaz de fazer, pode e precisa fazer. Então não tem por que a gente fugir de um momento como esse, mostrando o caminho e mostrando experiências e esperando a reação que o time demonstrou ter na partida de hoje, e eu tenho o sentimento de que isso vai continuar acontecendo. Professor. Bom, a gente viu uma mudança não só de peças, mas também de atitude. Como é que você avalia e como foi essa escolha da partida do Wallace e a ausência do Caio Mancha? Como que ela comprometeu ou não essa vitória e empate do Grêmio Prudente? Valorizar muito quem jogou, tá? O Mancha tem um problema clínico, né? E ele é contundente, né? Ele é um jogador contundente que precisa ser servido para terminar. Como já me foi perguntado, a ausência dessa característica deu mais brio individual àqueles jogadores que jogaram na frente. E dessa forma a gente conseguiu construir a virada. A gente foi incisivo, a gente foi recorrente, a gente foi persistente para que a gente conseguisse criar esse momento. Individualmente, alguns jogadores, como eu disse, alguns jogadores tiveram lucidez e eu pedi ao intervalo para que eles tivessem esse entendimento. Nós tínhamos que ter o controle, tínhamos que ter melhores escolhas, porque a gente tinha muita bola. Então, quando você chega numa hora, e ocorreu em algumas circunstâncias, em algumas outras partidas, é de você ter 2, 3 escolhas e escolher a pior possível. Eu acho que hoje, na maioria do momento, quando eles tiveram escolha, eles escolheram a melhor. E individualmente, alguns se mostraram porque tem a característica específica. Acho que o jogador de futebol, e a gente bate muito nisso, e eu tenho isso como uma expectativa e um sentimento, de que se a gente argumentar e insistir nessa tecla de que eles são capazes de fazer muita coisa, desde que cada um no seu momento, conforme o jogo vai se apresentando, realizar aquilo que ele tem como escolha profissional, é uma tendência a equipe ganhar uma qualidade maior e aí nesses momentos individuais coletivamente funcionar mais. Então eu entendo que essa é a melhor maneira da gente se portar. E aí não valorizar ou supervalorizar ou diminuir ninguém. A gente tem um time que a gente está observando no dia a dia boas possibilidades de variações, muito similares tecnicamente, e que existe um ingrediente extremamente positivo e importante nessa competição, que foi aquilo que eu senti daquilo que vocês me perguntaram. É um time que teve um comportamento que propiciou a essa reação, a essa virada de placar e uma possível vitória bastante tranquila mediante essas consequências todas. A partir do momento que por esse detalhe todo crucial no final não ocorre, aí é assimilar isso, é entender que isso está inserido no processo, na conta, e a gente precisa saber lidar e cuidar melhor para que a gente não fique com o sentimento de que, sempre ocorre alguma coisa. Não, se ocorrer alguma coisa é que foi permitido, que o adversário teve o mérito dele, o momento dele, a gente tem que ser ainda mais recorrente, ainda mais competente, para que a gente consiga construir um resultado da solidez, da tranquilidade, para que a gente não fique defendendo emocionalmente uma partida que a gente poderia ter defendido melhor, a gente poderia ter decidido esse jogo com um placar um pouquinho maior, mediante a virada que aconteceu. Então, olha só quantos detalhes estão inclusos aí. Eu fico na expectativa de que tudo aquilo que me cerca aqui agrega e conspira para coisas boas acontecerem. Mas é evidente, não tem como fugir disso. O resultado positivo faz parte de tudo aquilo que a gente quer construir de melhor aqui. E a gente precisa saber, nos mínimos detalhes de tudo aquilo que eu estou acabando de relatar e dizer a vocês, que eu tenho a minha responsabilidade nisso tudo, porque quando a gente faz tudo aquilo que a gente faz, é porque me dão respaldo e condições para isso, e espero continuar merecendo a confiança de quem eu treino, com quem eu trabalho, para que a gente consiga se superar, consiga se qualificar melhor, para que a gente consiga, dentro dessa competição, chegar primeiramente a uma estabilidade, a um hábito de jogo, ter resultado para que nos leve a um cenário de classificação e aí chegar no momento importante, talvez com todas essas provações que a gente está sofrendo, melhor preparado.